Agora é o momento da gente ter uma estrutura leve, começar realmente a focar na organização de uma maneira que não haja sobrecarga. Por isso, no dia 8 dos baby steps, dos passinhos de bebê desse método Flylery, nós vamos nos aprofundar nas nossas rotinas. Enquanto no dia 7 a gente estava lá, né, simplesmente escrevendo o item da rotina da manhã, o item da rotina da noite. No 8º dia, a gente vai se aprofundar e a gente vai meditar melhor sobre aquilo que realmente compõe a nossa rotina. Rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite. É hora da gente começar a estruturar de forma mais aprofundada. Não necessariamente colocar tudo em prática. A gente pode colocar os itens ali e ir começando devagar, ou seja, na rotina da manhã, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o método Flylery, a gente começa se vestindo dos pés à cabeça, e aí a gente faz aquela limpeza vapt-vupt no banheiro, a gente arruma a nossa cama, depois a gente tira a louça que foi lavada do lava-louças ou então do escorredor de louças, a gente coloca a máquina de lavar para funcionar, e aí a gente começa o nosso dia. Se eu não me engano, eu não esqueci de nada. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. A questão toda é que quando a gente vai falar sobre a nossa rotina da manhã, a gente não precisa começar de uma vez por todas. Afinal, nós estamos falando de passeio de bebê. Por isso que a gente começa escrevendo e não necessariamente aplicando. Então, você vai ver aquilo que faz mais sentido para você ir adicionando aos poucos nos dias que você for acordando de manhã. A gente já começou na nossa rotina da manhã o se vestir dos pés à cabeça, porque a gente já entendeu que isso faz toda a diferença para a gente ter mais ânimo, para a gente ter mais disposição na hora da gente começar o nosso dia. Então, que tal agora, no dia 8 a gente começar com uma outra rotina? Quem sabe você não tem essa rotina de arrumar a cama? Ou se você já tem, você já vai para uma outra, mas que talvez seja um pouco mais complexa para você, como a limpeza VaptVupt no banheiro. Veja aquilo que faz mais sentido, mas o importante é que você comece a escrever essas rotinas. Aqui no canal eu tenho um vídeo dedicado somente para essas rotinas, para você entender o que, que o método ensina, que é importante que tenha na rotina da manhã, na rotina da tarde e na rotina da noite. Lembrando que o método é adaptável para aquelas pessoas que trabalham fora, a gente vai ter que ir adaptando de acordo com o horário de cada pessoa, porque esse método ele foi criado para quem é dona de casa, né? Quem criou foi uma americana, voltado para as donas de casa. Mas caso não seja o seu caso, caso você trabalhe fora ou faça home office, você adapta para a sua realidade. O importante é que você comece a colocar no papel para você ir entendendo aquilo que vai funcionando ou não na sua rotina. Gente, esses passinhos de bebê, ele funcionam, assim, os baby steps, para a gente também ir experimentando aquilo que funciona na nossa rotina e aquilo que não funciona, tá bom? Então, eu vou deixar aqui nos cards, se eles estiverem funcionando bem, que às vezes eles funcionam e às vezes não. Vou colocar na descrição, nos comentários, o link do vídeo sobre as rotinas para depois você dar uma olhadinha, você entender e colocar no papel aquilo que funciona para você no seu dia a dia. Combinado? Para quem caiu de paraquedas aqui e não está entendendo o que está acontecendo, meu nome é Jéssica Maria, esse é o canal Lar Doce Ordem. Aqui a gente conversa sobre vários assuntos, sobre colocar ordem na nossa vida, mas principalmente sobre o método Flylery, tem sido um dos temas centrais aqui do canal. E hoje nós estamos falando justamente sobre os baby steps, que são os passos de bebê do método Flylery. A criadora desse método criou esses 31 dias para iniciar, para ir adquirindo hábitos, para aí sim você começar a colocar o método em prática. Porque o maior erro das pessoas ao começar o método Flylery é querer começar tudo de uma vez ou querer começar pelo lado mais complicado. Então ela criou esses 31 baby steps, esses 31 passinhos de bebê, para que você vá aos poucos adquirindo esses novos hábitos, e aí na hora de você colocar o método para funcionar, você já vai ter algumas coisas já funcionando na sua rotina, combinado? Então vamos continuar para o próximo dia, que é o dia 9. Lembrando, gente, que esse aqui é o segundo vídeo, é a segunda semana. Eu já gravei um vídeo da primeira semana sobre os baby steps, tá bom? Então, se você quiser começar a praticar os 31 baby steps, se você quiser ir para outro vídeo, não tem problema, vou deixar o link aqui para você. Caso você que tenha curiosidade só para saber como funciona, você continua aqui assistindo o vídeo e depois, quando você for aplicar, você vai lá e assiste o primeiro vídeo, combinado? Então, vamos para o dia 9. No dia 9, nós vamos começar o hábito do destralhe, tá bom? O que, que seria esse hábito do destralhe? A gente vai se dedicar 15 minutos ou destralhando X itens. Então, eu até coloquei em alguns vídeos
falando sobre essa questão do destralhe, que é muito comum lá fora eles falarem sobre os 27 itens para destralhar. Então, dependendo do tamanho da sua casa, dependendo da quantidade que você vê que é necessário destralhar, você pode decidir se você vai se dedicar 15 minutos destralhando todos os dias ou se a cada dia você vai destralhar 27 itens. Então, chegou no item 27, você para e não destralha mais. Lembrando que o destralhe, ele não necessariamente é para jogar no lixo. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre o que é desapegar, sobre o que é destralhar, como você pode fazer isso de uma forma que seja mais fácil, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns apegos. Então você pode ir lá conferir esse vídeo. Só que o mais importante do vídeo de hoje, que a gente está falando sobre os passinhos de bebê, é que todos os hábitos que nós estamos construindo aqui nesses 31 dias, eles precisam ser praticados todos os dias. Então, por exemplo, a gente começou lá no primeiro dia, a gente brilhar a pia, certo? Então, todo dia à noite, né? Toda noite, nós vamos lá, damos uma ajeitada na nossa pia e a gente não deixa a nossa pia cheia de louça. Então, esse hábito a gente tem que estar fazendo no dia 1, no dia 2, 3, a gente está no dia 9, então no dia 9 também é dia de fazer isso, tá bom? A mesma coisa quando a gente está falando sobre o destralhe. Então, hoje é o primeiro dia de vários dias que você vai começar a destralhar. Não é que necessariamente você precisa para o resto da sua vida levar isso como hábito diário, mas hoje, para você adquirir esse hábito e para ser mais fácil todas as vezes que você precisar destralhar, você vai precisar construir esse hábito. Então, ao invés de você fazer uma vez por semana, é mais rápido adquirir um hábito se você fizer todos os dias. Então, durante esses próximos dias desse período de baby steps e até quando você for continuar o método nos próximos meses, tenha esse hábito de destralhar todos os dias para que você pegue o jeito, combinado? Vamos para o dia 10. No dia 10, a gente vai começar a usar um mecanismo que, para mim, é o melhor mecanismo desse método, que é usar o timer. Ou seja, você vai pegar um cronômetro, seja no celular, seja um cronômetro mesmo no relógio, ou um cronômetro que você tem aí. E esse cronômetro, inclusive, pode ser usado em um vídeo no YouTube. Então, o vídeo tem 15 minutos, ou o vídeo tem 10 minutos, o vídeo tem 20 minutos. Você coloca aquele vídeo, seja de vídeo de alguma informação, como aqui, do Lar Doce Ordem, né? Você tá ali aprendendo alguma coisa, ou seja de música, seja o que for, você coloca para tocar, quando acabou aquele vídeo, você sabe que acabou a sua faxina. Que faxina? A faxina mais profunda da sua casa. Então, você vai escolher um ambiente da sua casa que você percebe que precisa ter uma atenção maior ali. Às vezes você precisa ter uma atenção melhor para limpar o box, às vezes você está precisando ter uma atenção melhor para dar uma limpeza na sua geladeira, às vezes é o fogão, enfim, você vai ver uma área da sua casa que precisa de uma maior atenção para uma faxina pesada e você vai começar por ali e você vai usar o timer. Acabou o tempo, acabou a faxina. É importantíssimo que a gente não prolongue isso por muito tempo. Você pode até prolongar por 5 minutos, talvez 10, mas é importante que você, de 15 minutos, não chegue a 1 hora fazendo aquela faxina. Por quê? Porque o importante aqui, gente, é que a gente consiga aprender a fazer essas faxinas o mais rápido possível, para que a gente, tendo destreza, ou seja, habilidade na hora de fazer aquela faxina, ou seja, estratégia, a gente já entende que tira isso aqui, coloca ali, e limpa aqui, e usa esse produto, a gente vai ganhando, sabe? Realmente o jeito para fazer aquilo, para que seja não ágil e desesperador nesse sentido para gerar ansiedade, mas que a gente tenha agilidade o suficiente para que a gente tenha mais tempo para fazer outras atividades da casa, outras tarefas da casa e sobrar tempo para aquilo que importa, né? Porque não é a faxina da casa que importa nessa vida. É tempo com a família e tantas outras coisas que a gente tem que fazer. Combinado? Então, hoje, a partir de hoje, sempre que você for fazer uma faxina pesada, você vai usar o seu timer. Combinado? Lembrando que esse timer, ele é para ser usado quando a gente for fazer a limpeza das zonas. Aqui no canal tem uma playlist, tem um vídeo específico onde eu explico sobre a divisão das zonas, como que você divide a sua casa para você estar ali melhor administrando estrategicamente cada partezinha da sua casa para poder limpar todos os dias, durante a semana, tá tudo explicadinho lá melhor, então se você quiser saber melhor, é só você conferir esse vídeo, combinado? Vamos pro próximo vídeo, pro próximo dia, que é o dia 11. No dia 11, você vai começar a criar uma lista de incentivo. Esse aqui é bem legal. A gente já conversou no vídeo anterior, da semana 1, que a gente começou a montar o nosso Control Journal, né? Que é como se fosse um planner, onde a gente vai começar a colocar a nossa rotina, colocar
o cardápio e tantas outras informações que vão ser importantíssimas para a gente estar ali consultando durante as faxinas e as tarefas de casa. O que a gente vai fazer com essa lista de incentivo? Sempre durante uma construção de um novo hábito, quando a gente vai começar uma coisa muito desafiadora ou muito nova, a gente tende a desanimar no meio do caminho. Então é muito importante que esse momento você pegue uma folha de papel e você escreva nesse papel o motivo de ter começado a tentar adquirir esses novos hábitos. Por que você está fazendo isso? Por que você está assistindo esse vídeo? Por que você quer tanto aplicar o método Fly Lady? O que é tão importante para você? Você está precisando de mais tempo porque você quer abrir um novo negócio, você quer um dinheiro extra para poder estar ajudando a sustentar a sua casa? Ou de repente você quer ter mais tempo para os seus filhos ou para o seu marido? Qual é a motivação? Escreva nesse papel, lembre-se. É muito importante que você se lembre. Você não precisa escrever um texto lindo e maravilhoso, você pode colocar uma lista mesmo, né? Colocar itens, colocar tópicos dos motivos que te fizeram querer aplicar esse método. Então, você não precisa colocar muitas coisas, coloca 3 itens, 5 itens, mas é importante que você tenha isso dentro da sua pasta ou dentro do seu fichário, dependendo de onde você vai querer guardar essas informações da sua rotina e tudo mais, para que você, ao acessar isso, você leia e lembre-se do porquê que você está fazendo isso. No momento de que você desanimar, no momento que você ficar triste, borocochô, não querendo fazer, abre a sua pasta, abre o seu fichário e vai ler os motivos que você está fazendo isso. Inclusive, nessa lista de incentivo, você pode colocar outras frases de motivação, coisas que possam te ajudar no momento que você desanimar. Por exemplo, você pode colocar até mesmo um versículo bíblico, alguma coisa, uma frase de um autor, de um escritor que você gosta muito e que para você vai ser um grande incentivo se você ler aquilo e você lembrar que é importante você continuar. Então, tem algumas frases que eu coloquei, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, naquilo, ó, eu tô embananada hoje, hein? Ou então você comece onde você está, use o que tem e faça o que pode. Coloca frases que quando você lê, você vai se sentir motivado. Então, quando você lê, comece onde você está, use o que tem e faça o que pode. Isso vai te dar um gás? Então coloca essa frase. Não funciona? Então não coloca. Tem outra frase que eu coloquei assim: casa com alma, se monta com calma. Eu gostei muito dessa frase, porque às vezes a gente tem muita pressa, a gente é muito acelerada, como você tá vendo aqui que eu tô super acelerada na hora de gravar esse vídeo, porque eu tenho um tempo aqui determinado para eu poder estar gravando esse vídeo. E na nossa vida, às vezes, a gente é muito acelerado e a gente quer conseguir fazer as coisas muito rápido, a gente quer adquirir hábitos muito rápido, a gente quer fazer da melhor forma muito rápido, a gente quer aprender muito rápido. E quando a gente não consegue fazer muito rápido as coisas, quando a gente não consegue aprender muito rápido, quando a gente não consegue aplicar muito rápido, a gente desanima. Você é assim também? Então, lembre-se dessa frase. Casa com alma, se monta com calma. Então, vamos ter um pouquinho de calma com o processo de você adquirir novos hábitos, para você conseguir aplicar o método Fly Lady, combinado? Vamos para o próximo dia, dia 12. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o tipo de destralhe que todo mundo esquece, que é o destralhe do famigerado celular. Meus amigos. Olha, eu vou te falar, o tanto que a gente acumula foto de post, print, e é coisa que enviam pra gente no WhatsApp, e quando a gente vê, a gente não consegue usar o nosso celular. Fica difícil para carregar um vídeo, fica difícil para às vezes a gente ler alguma coisa no celular, ou a gente abrir uma página da internet, ou baixar outra coisa. Por quê? Porque a gente vai colocando as coisas para dentro, igual a gente faz com a nossa casa. Coloca, 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 e não vai destralhando. Então é importante que você tenha esse hábito. 10 minutinhos ou 5 minutinhos no seu dia para você destralhar o seu celular. Seja a caixa de e-mail, seja os itens do WhatsApp que vão juntando caixa. Tem uma área da configuração do WhatsApp ali para você poder estar destralhando. Olha, teve uma vez que eu fui destralhar, que vocês não têm noção de quanto de memória liberou no meu celular. Então, às vezes, você está achando que você precisa comprar um celular e você só precisa destralhar o seu celular. Então, é um hábito maravilhoso que você pode ter e que a partir de hoje, nesses 31 baby steps, você vai todos os dias dedicar 5 minutinhos, 10 minutinhos para você destralhar o seu celular. Gente, é muito importante que esse passo a passo vocês coloquem no papel. Então, vocês podem ter uma folhinha onde você coloca dia 1, dia 2, ou então você vai colocando numa folhinha cada hábito que você vai acumulando para você lembrar no dia o que você tem que fazer. Então, o que eu tenho que fazer no dia? Eu tenho que me vestir dos pés à cabeça, tenho que brilhar a pia, eu preciso destralhar o meu celular, eu preciso fazer isso, para que você olhe no seu dia a dia, coloca na geladeira ali,
E aí você sabe tudo o que você precisa fazer e você vai ticando. Isso também ajuda bastante, porque se você for fazer de memória, você não consegue, tá bom? Vamos para o dia 13. É o momento da gente pensar nos focos do dia, tá bom? Aqui também tem um vídeo no canal falando sobre os focos do dia. O que que é isso? Todo dia da semana, segunda, terça até domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem um foco específico para você dedicar à faxina, à sua vida pessoal, ao seu autocuidado. Então, cada dia vai estar dedicado a alguma coisa. Então, na segunda-feira, por exemplo, é dia de você abençoar o lar. Lá vai estar explicando o que é abençoar o lar nesse vídeo. Na terça-feira é o dia onde você dedica a você organizar, planejar as coisas. Então, cardápio, lista de compras, passeios com a família. E aí, cada dia da semana você vai ter um foco específico para você se dedicar ao seu planejamento, à sua organização e à sua faxina. Tá bom? Então, vai ter dia para você, se você tiver carro, ajeitar o seu carro, para você ajeitar a sua bolsa. Vai estar tudo lá, né? Organizadinho para você não deixar de fazer nada na sua rotina quando o assunto é organização e faxina. Combinado? E por último, no dia 14, você vai começar a organizar o seu calendário. Isso é muito importante, tem muita gente que não organiza o calendário, que vai deixando as coisas acontecerem, e por não organizar o calendário, esquece do aniversário, esquece de uma festa, esquece de uma consulta, esquece de um compromisso muito importante, seja no trabalho, na escola, enfim. Então, organizar o calendário é essencial. Se você é uma pessoa que funciona melhor no papel, coloque no papel. Se você acha melhor colocar na agenda do celular, é importante que ao colocar na agenda do celular você coloque um alarme, ou seja, você coloque ali uma notificação para te lembrar um dia antes, 2 dias antes, 30 minutos antes de acontecer aquilo, né? Então você vai colocando de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se for uma consulta e a sua consulta é à tarde, coloque para te lembrar no dia anterior e na manhã daquele dia, para que você tenha a possibilidade de se deslocar até a consulta, porque não adianta você ser lembrado da consulta na hora da consulta. E aí você está dentro de casa. Então, é importante que você, na hora de você organizar o seu calendário, que você se lembre também dessas notificações. Não coloque somente lá o compromisso se você não tem o hábito de olhar uma agenda. E hoje a gente tem tanta facilidade com a tecnologia do celular que a gente não precisa se complicar, né? Eu, por exemplo, nunca tive o hábito de abrir uma agenda. Essa foi a minha maior dificuldade da minha vida inteira. Hoje eu tenho mais esse hábito. Antigamente eu não tinha. E a gente hoje em dia tem um facilitador, que é o abençoado celular, que pode notificar a gente. A gente está ali fazendo alguma coisa no celular e pim, notificação, consulta tal, compromisso tal, reunião tal. E aí você clica e você vai ser notificado exatamente o dia, o horário, o local. E aí você coloca todas as informações necessárias. Então, crie esse hábito de você ajustar o seu calendário para que você possa ter tempo de fazer tudo. Ter tempo de cuidar da sua casa e também ter tempo de estar presente em todos os compromissos que você tiver na sua vida. Combinado? Lembrando que todos esses hábitos da segunda semana são hábitos que nós vamos levar daqui para frente. Você não vai simplesmente ajeitar seu calendário somente hoje, né? No dia seguinte também, no outro dia seguinte também, vai ajeitando aos poucos, um pouquinho a cada dia, vai olhando ali os compromissos que você tem, vai entendendo quais são os códigos de cores que você acha que é importante na sua organização. Eu, por exemplo, coloco assim no meu calendário do celular, uma cor específica para assuntos da igreja, uma cor específica para assuntos do meu marido, uma cor específica para mim, uma cor específica para os meus filhos. Então a gente vai tendo uma noção do que se trata aquele compromisso, se é um assunto de saúde, se é um assunto de trabalho. Então a gente tem uma decodificação ali, você também pode usar essa decodificação para te ajudar na hora de você olhar a sua agenda. Combinado? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui que isso ajuda a divulgar o meu canal. Deixe seu comentário também para eu saber como é que anda aí por aí na hora de você adquirir esses novos hábitos, se vocês estão fazendo sim esses baby steps ou não, se está muito difícil para vocês. E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam esse método maravilhoso que mudou a minha vida e que pode transformar a vida de muitas outras mulheres. Combinado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!